Sejam bem-vindos à Origem Suprema. Hoje, adentraremos uma nova era, o século IV a.C., um tempo em que as cidades-estado alcançaram seu auge e a luta pelo poder tornou-se uma dança mortal entre líderes e traidores. Prepare-se para desvendar as tramas mais sombrias que moldaram as civilizações. Com as cidades-estado em plena ascensão, a ambição humana atingia novas alturas. No entanto, à medida que o poder crescia, também crescia a vulnerabilidade. O que antes era um simples desejo de sobrevivência, tornou-se um desejo insaciável de dominação. Neste episódio, você verá como alianças se formam e se quebram, e como a traição se tornou uma prática comum na busca por controle. À medida que as cidades-estado se expandiam, a rivalidade se intensificava. A competição por recursos e território gerava conflitos frequentes. O comércio florescia, mas as disputas também. No calor do momento, as negociações que antes eram feitas com um aperto de mão, agora eram acompanhadas por promessas de guerra. Os líderes, agora mais do que simples governantes, tornaram-se estrategistas. Cada batalha se transformava em uma demonstração de poder, e cada vitória reforçava a ideia de invencibilidade. No entanto, essa invencibilidade era uma ilusão, e a sombra da traição se aproximava. Entre os líderes, as alianças eram formadas não apenas por necessidade, mas por ambição. Um líder astuto sabia que poderia manipular os sentimentos de seus aliados e usá-los como peões em seu jogo. Promessas eram feitas, mas frequentemente quebradas, e as traições se tornavam parte do cotidiano político. Cenas de banquetes luxuosos eram seguidas por sussurros traiçoeiros. Os líderes, que uma vez riram juntos, agora tramavam a queda uns dos outros. Nessa época, a vida de um líder era um fio tênue, e um erro poderia custar não apenas sua vida, mas o destino de sua cidade. À medida que as cidades-estado se tornavam mais complexas, a espiritualidade também evoluía. Os rituais religiosos eram cada vez mais utilizados como ferramentas de controle. A promessa de favor divino e o medo de maldições eram explorados para garantir a lealdade dos cidadãos. Xamãs e sacerdotes se tornaram figuras poderosas, pois suas palavras podiam mobilizar tropas ou desestabilizar reinos. Em meio a essa confusão, o verdadeiro poder parecia residir não nas armas, mas nas crenças que moldavam as sociedades. Essa manipulação espiritual tornava-se uma arma tão temida quanto qualquer espada. Mas em meio ao jogo de poder, a opressão e a traição geravam ressentimento. Aqueles que eram oprimidos pelas exigências das elites começaram a se unir. Surgiram vozes de revolta, sussurros de insatisfação que se tornaram gritos por liberdade. As primeiras insurreições começaram a ser organizadas. Os oprimidos não apenas desejavam derrubar seus opressores, eles queriam mudar a estrutura da sociedade. As cidades-estado, antes tão seguras em seu poder, começaram a tremer com a possibilidade de uma revolução. E assim, após anos de opressão, um líder tirânico foi deposto em uma revolta violenta. O palácio, antes símbolo de poder absoluto, agora se tornava um campo de batalha. O povo, uma vez subjugado, se levantava, empunhando armas e fogo, determinados a fazer justiça. No entanto, a queda de um tirano não significa necessariamente a ascensão da liberdade. Novos líderes emergiam das cinzas, e logo a luta pelo poder recomeçava. O ciclo de ascensão e queda se repetia, e a história mostrava que a verdadeira liberdade ainda estava distante. À medida que os ecos da revolta se dissipavam, o legado da traição permanecia. A história das cidades-estado mostrava que, independentemente de quem governasse, a traição, a ambição e a violência eram partes intrínsecas da natureza humana. No próximo capítulo, exploraremos como esse ciclo se transformaria em algo ainda mais complexo.
à medida que a busca por poder se tornasse uma guerra por civilizações inteiras. O que estava em jogo não era mais apenas a vida de um líder, mas o destino de nações inteiras. Junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades e sombrias realidades que moldaram a história da humanidade. Até a próxima!